Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, é uma figura central na tradição judaico-cristã. Sua história é marcada por atos poderosos e milagres, além de confrontos com governantes corruptos e adoradores de falsos deuses. A vida de Elias é narrada nos livros de 1 Reis e 2 Reis, onde ele surge como um arauto da palavra de Deus e um defensor da fé no Deus de Israel em meio à idolatria crescente. Elias surgiu como profeta em um período de grande crise espiritual em Israel, durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel. Acabe era um dos reis mais perversos de Israel e, influenciado por sua esposa fenícia, Jezabel, introduziu a adoração a Baal e a Zerá, deuses cananeus. Jezabel perseguiu os profetas de Deus e incentivou a idolatria, levando o povo de Israel a se desviar dos ensinamentos de Deus. Elias aparece de forma súbita em 1 Reis 17, anunciado como o Tesbita, da cidade de Tisbe, na região de Gileade. Ele entrega uma mensagem direta a Acabe, dizendo: "Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra." 1 Reis 17h01. Esse anúncio de seca foi uma punição divina, pois a falta de chuvas causaria uma grave fome em Israel, demonstrando o poder de Deus sobre as forças da natureza e a futilidade de Baal, que supostamente era o deus da fertilidade e da chuva. Após o anúncio da seca, Deus ordenou que Elias se escondesse no ribeiro de Querite, onde ele foi sustentado milagrosamente por corvos que lhe traziam pão e carne, enquanto ele bebia da água do ribeiro. 1 Reis 17:3-6. Quando o ribeiro secou, Elias foi enviado a Sarepta, na Fenícia, onde encontrou uma viúva pobre que o sustentou com o pouco que possuía. Deus fez com que a farinha e o azeite da viúva não se esgotassem durante todo o período da seca, atendendo ao pedido de Elias. Além disso, quando o filho da viúva morreu, Elias orou a Deus e o menino foi ressuscitado, mostrando o poder de Deus e fortalecendo a fé da mulher. 1 Reis 17:8-24. 3 anos depois, Deus ordenou a Elias que retornasse a Acabe e declarasse o fim da seca, mas não sem antes confrontar os profetas de Baal. Elias propôs um desafio aos 450 profetas de Baal e aos 400 profetas de Azerá no Monte Carmelo para provar qual Deus era verdadeiro. Cada grupo prepararia um altar e sacrificaria um novilho, mas não deveria acender o fogo. O verdadeiro Deus seria aquele que enviasse fogo do céu para consumir o sacrifício. 1 Reis 18:22-24. Os profetas de Baal clamaram a seu Deus o dia inteiro, gritando e se cortando, mas nada aconteceu. Elias, então, preparou seu altar, cavou uma vala ao redor, e mandou encher o altar com água para mostrar que não havia truque. Ele orou, e Deus enviou o fogo do céu que consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água na vala. O povo, vendo esse milagre, reconheceu o Senhor como o verdadeiro Deus. Após o confronto, Elias ordenou que os profetas de Baal fossem executados, em cumprimento à lei de Israel contra a idolatria. 1 Reis 18:36-40. Após a vitória no Monte Carmelo, Jezabel ficou furiosa e jurou matar Elias. Temendo por sua vida, Elias fugiu para o deserto, onde, exausto e desanimado, pediu a Deus que o deixasse morrer. Mas Deus enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo, e Elias continuou sua jornada por 40 dias até o Monte Horebe, o Monte Sinai, onde teve uma experiência única com Deus. No Horebe, Deus se revelou a Elias não em um vento forte, um terremoto ou um fogo, mas em uma voz mansa e suave. Nessa revelação, Deus renovou o chamado de Elias e deu a ele uma nova missão em ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e Eliseu como seu sucessor. 1 Reis 19:9-18. Essa experiência marcou o retorno de Elias ao seu propósito como profeta. Elias também confrontou Acabe e Jezabel em outras ocasiões. Acabe, incentivado por Jezabel, tomou posse de uma vinha pertencente a um homem chamado Nabote, que se recusou a vendê-la ao rei.
Jezabel arquitetou um plano para matar Nabote, e Acabe se apropriou da vinha. Deus enviou Elias para confrontar Acabe, declarando que, como punição, toda a sua linhagem seria destruída e que Jezabel morreria e seria devorada por cães. 1 Reis 21:2.17-24. Essa profecia se cumpriria depois da morte de Acabe, quando Jeú executasse os descendentes de Acabe e Jezabel fosse morta e devorada por cães.